Hoje o nosso devocional está em Marcos, capítulo 9, versículo 50. O sal é bom, mas se o sal perder a capacidade de salgar, com o que retempereis, tende sal em vós mesmos e tende paz um com os outros. O meu diz assim: o sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Colombo foi chamado de louco porque decidiu navegar por oceanos desconhecidos. Martinho Lutero foi chamado de louco porque ousou desafiar a hierarquia religiosa dominante de sua época. Patrick Henry foi considerado louco quando clamou: "Dê-me a liberdade ou então a morte". George Washington foi tido como louco quando resolveu continuar a guerra no Vale Forte depois do inverno, quando milhares de seus homens haviam morrido e outros milhares desertado, deixando-o com um pequeno contingente apenas. Nós nos tornamos sofisticados e respeitados demais em nossa geração por sermos chamados de louco. O cristianismo se tornou tão conceituado e convencional que é hoje algo insípido. O sal perdeu o seu sabor. Quem dera a Deus que este mundo achasse cristãos tão perigosos ao ponto de nos chamar de loucos, ainda mais nesses dias que o materialismo e secularismo se espalham por toda a terra. Ainda bem que ainda há aqueles que sacrificam seu tempo, seus talentos, sua posição social, um cargo lucrativo e que abrem mão de todo benefício para servir ao reino de Deus. Amém. Eu achei esse texto aqui bem interessante, né? Hoje dificilmente você vê as pessoas muito mais preocupadas, que é o que ele fala, né, com o materialismo e o secularismo, do que com pegar e dar tempero nessa terra, né, colocar sal nessa terra. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso do que qualquer outra coisa, né? Elas estão mais preocupadas com o que vão conseguir ganhar, o que vão ter, quais são os benefícios que ela vai conseguir com aquilo, do que realmente, às vezes, dedicar o seu tempo, o seu cargo ou qualquer benefício que você tenha em prol do evangelho, né? Exato. É que a gente tem que sempre pensar para que serve o sal, né? Que é o nosso, acho que a palavra-chave do nosso dia hoje é o sal. Para que Isso. serve o sal? Quando você faz um arroz, você vai colocar o sal. Se você põe demais, não tem como comer, porque fica muito salgado. Você vai ter que ficar tomando um monte de água depois para tentar tirar aquele gosto. Se você come um arroz sem sal, você vai ter que colocar, porque ele tá faltando alguma coisa. Agora, se você coloca sal na medida certa, ele vai estar perfeito, vai estar no ponto ideal. Fala assim, nossa, esse arroz tá muito bom. E eu acho que isso é um ponto extremamente importante que tá faltando nos dias de hoje, né? A questão de ser o sal. Isso. A gente vê muita gente, muitas igrejas estão tomando a posição. A gente não vai ser salgado demais. É onde fica sem gosto, porque, não, as pessoas não vão gostar da gente. É onde eles acabam se adaptando ao que é o normal, ao gosto do mundo, né? Não tem gosto. A gente vai ser assim porque assim a gente vai ter mais gente, assim a gente vai Não tem atrair uma mais diferenciação. pessoas. E escolhem isso por opção própria, né? A gente vai ser assim porque a gente quer ter mais gente, a gente quer que a nossa igreja seja mais conhecida, que a nossa igreja seja mais cheia. Então a gente vai manter essa posição. A gente conhece pessoas, sabe de pessoas que são salgadas demais. Ou é aquilo que eu quero, ou aquilo que eu faço e deu. Mas o que o versículo tá falando aqui em Marcos é que o sal é bom. Mas se perder a capacidade de salgar, com que retempereis? Ele tá perdendo ali o que é o diferencial dele, que é o sabor dele, que é o tempero certo, a medida certa. E hoje é uma coisa que falta isso em muitos cristãos, né? Às vezes a gente tomar essa posição, não, eu vou ser sal, o sal é o quê? É o diferente, eu vou, na medida certa, eu vou trazer um gosto para aquilo que não tem o gosto, que não tem o sabor. Eu vou trazer vida para aquilo que não tem. Sim, é que na realidade
o ser o salgado demais não é o problema do texto, né? Uhum. A gente não vê aqui o texto falando sobre o sal salgar demais, né? Uhum. O problema do texto é o sal que perde o sabor. Exato. Esse daqui é o grande problema do texto. Uhum. Então, se o sal perde o sabor, ele perde as suas propriedades. Uhum. Quais são as propriedades do sal? As propriedades do sal são o quê? Você realçar o gosto das coisas. Ou seja, a gente como sal da terra, a gente tem que realçar o gosto de Cristo nas pessoas. E qual que é a outra propriedade do sal? Que ele não pode perder sua propriedade se ele ficar insípido, né? Se ele ficar insípido, ele perde a propriedade do quê? Perde a propriedade de conservação. Uhum. Então, quando os cristãos nessa terra, eles perdem a propriedade de conservação, a terra começa a definhar e morrer. Então, as pessoas morrem porque a gente não consegue ser sal. A gente não consegue ser sal na vida delas, a gente não consegue pegar e tirar essas pessoas do pecado, porque a gente não chega nessas pessoas, a gente não prega contra o pecado, a gente não fala contra isso, a gente não é chamado de louco por estar fazendo determinada coisa. Exatamente. É que a verdade é que é muito fácil a gente pegar e fazer um devocional igual esse daqui. Uhum. Ninguém vai chamar a gente de louco por estar fazendo um devocional desse. Chama a gente de louco quando a gente está fazendo algo que para as pessoas aquilo é loucura. Agora pegar e sentar numa mesa dentro da nossa casa, no conforto, e ler um livro e explicar ele, isso não é loucura. Uhum. É isso que o autor está falando, né? Que hoje os cristãos eles são muito acomodados com aquilo que eles já têm. Eles não estão servindo como sal, eles não estão temperando as pessoas com Cristo, não está trazendo o sabor de Cristo para essas pessoas e não está conservando as pessoas que estão em problemas, estão em pecado, não está trazendo a conservação que o sal traz, que é pegar aí e não deixar nenhum pecado entrar, não deixar as pessoas pegarem e ficarem mortas, caídas. Uhum. Então, acho que é quando ele fala assim que é como restaurar as suas propriedades. Se o sal ele perde o sabor, ele não tem mais essas propriedades. Uhum. Acho que esse daí é o principal problema, né, dos cristãos hoje em dia. Uhum. É não querer mais ser sal, né? Exatamente. E algo que é legal aqui, né, que ele coloca aqui no final, é ainda bem que ainda há aqueles que sacrificam seu tempo, seus talentos, sua posição social, um cargo lucrativo e que abrem mão de todo o benefício para servir ao reino de Deus, né? E que nós possamos ser esse tipo Exato. de pessoa, que nós possamos ser esse tipo de cristão que sacrifica o nosso tempo. Ah, poxa, mas eu não vou estar ganhando dinheiro com isso, ou eu vou estar perdendo dinheiro com isso, mas você vai estar sacrificando aquilo, algo que para você é precioso, mas é pelo reino de Deus. Uhum. Então que a gente tira isso de lição, né? Que nós possamos ser sal na vida das pessoas, que nós possamos ser sal no reino de Deus, trazer vida para as pessoas, pro reino de Deus. Exato. Eu acho que é a coisa mais importante, né? Uhum. Hoje a gente vê uma discussão de muitas pessoas que falam que a coisa mais importante que o ser humano tem é o seu tempo. Se você pega o seu tempo e se dedica para falar da palavra de Deus para outras pessoas, para trazer o sal para a vida dessas pessoas, eu acho que quanto mais tempo você dedica nisso, mais próximo você tá do que o autor tá falando de ser um louco. Uhum. Porque você tá gastando, entre aspas, o seu tempo nisso. Exato. Então você está dedicando tempo a isso. E qual que é a recompensa disso na Terra? Nenhuma. Então isso é loucura. Você fazer algo, gastar o seu tempo, ou seja, algo mais precioso que você tem é o seu tempo, e não receber nada por isso. Exato. Então isso para eles é loucura. Então como a gente pode ser louco? Gastando o nosso tempo com Deus, trazendo sal para as pessoas, sem esperar nenhuma recompensa aqui nessa terra. Isso é a loucura. Exatamente, exatamente. E o que você falou do tempo. Muita gente fala assim, mas eu queria tanto investir na obra, eu queria tanto investir no reino de Deus, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer. Investe seu tempo. Sim. O tempo que às vezes você dedica ali pra
Você não precisa dedicar seu tempo para multidões. Às vezes o tempo que você dedica para uma pessoa que tá do seu ciclo mesmo, que tá ali passando por uma dificuldade, tá precisando de Cristo, e você dedicar o seu tempo ali para ela, para mostrar a verdade para ela, apresentar, é o reino de Deus isso. Você vai estar manifestando o reino de Deus. E vai estar oferecendo algo que é extremamente precioso. O seu tempo e oferecendo para ela o tempo com Deus. Exato. O tempo que ela vai ter com Deus. Então, o tempo que a gente pode oferecer para o reino de Deus é importante. É precioso. É ser sal. Exato, isso é ser sal. Você não precisa oferecer todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, todo o seu conhecimento. Não, dedica seu tempo, às vezes, para a pessoa que está perto de você. Exato. Você não precisa ter recursos para ser relevante na obra de Deus. Deus te usa onde você está. Você não precisa ser um missionário para ser usado por Deus. Você não precisa ser um pregador para ser usado por Deus. Você não precisa ser um evangelista para ser usado por Deus. Exatamente. Basta você ter o seu tempo e querer dedicar nisso. As crianças são o reino de Deus. Então, quando você vai lá e ajuda as crianças, às vezes lê uma historinha da Bíblia para elas, às vezes o jeito que você explica, como você está ensinando elas, a dinâmica que você faz, muda completamente aquela infância. Então, isso é ser sal. É o tempo que você acaba dedicando. Então, eu acho que você quer ser chamado de louco pelas pessoas, então dedica mais tempo a Deus. E não espera nada em troca. Se a gente fica esperando fazer alguma coisa e espera o reconhecimento de alguém, esse reconhecimento, se não vier, você fica decepcionado. Agora, se você faz algo, dedica seu tempo, sem esperar reconhecimento nenhum, você pode ter certeza que no céu o seu galardão está garantido. Exato. Então você não recebeu na terra o seu galardão, mas no céu você será recompensado. O que vale muito mais do que qualquer recompensa humana. Muito mais. Qual que é a oração de hoje? Coloque em mim, Senhor Jesus, o mesmo sabor que os discípulos demonstraram enquanto viveram com tanto entusiasmo por ti. Lindo. Maravilhoso. Vamos fazer uma oração? Vamos. Então vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos ser sal em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Em cada oportunidade que passarmos, nós possamos mostrar um pouco do sabor de Cristo para esta terra. Que nós possamos servir, Senhor, também como um conservante, Senhor. Um conservante das pessoas que estão perdidas. Que nós possamos resgatá-las, Senhor. Que nós possamos cada vez mais ser mais próximos dos apóstolos e dos discípulos, Senhor, que tu chamastes. Senhor, que nós possamos ser cristãos, ó Pai, melhores. Que nós possamos ser pessoas, ó Pai, que tenha a consciência que o teu reino é amplo, que a sua obra é grande, a seara é gigante, Senhor. Que nós possamos ser trabalhadores que peguem, Senhor, no arado e não olhem para trás. Que nós possamos, Senhor, ser homens e mulheres que façam a diferença, Senhor, na sociedade, no nosso tempo, no nosso meio, no nosso ciclo, Senhor. E individualmente nós possamos fazer a diferença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser sal. Coloca, Senhor Jesus, em nós o teu sabor, Pai, para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Sim, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, ser a diferença no teu reino, Pai. E muitas vezes, Senhor Jesus, nós queremos toda a glória para nós. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que toda honra e toda glória é tua. Então nos ajuda, Pai, a fazermos a diferença na vida do próximo, a levarmos mais pessoas, Senhor Jesus, para o teu reino, Pai, para conhecer mais a ti e estar perto de ti, Pai. Que nós venhamos ser canais de bênção na vida dessas pessoas, Pai. E coloca, Senhor Jesus, em nós o teu sabor, o sabor que traz vida, o sabor que transforma, Pai. Esse é o nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.